os pais querem tanto que essa criança cresça, mas quando, por exemplo, eu começo a conversar com essa criança, eu não identifico um perfil de atleta na criança. Eu já não identifico. E como que você faz isso, que você fala isso para os pais? Como que você faz o pai enxergar isso? Você Veja bem, aí é que tá. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com os sonhos das outras pessoas. Sim, claro. Sabe? Então, quando eu lido com os sonhos, o que que acontece? Não é que eu vou chegar e vou quebrar, sabe? Não é que eu vou chegar e vou falar, olha, seu filho, ele não tem um perfil, né, para buscar um atleta de alta performance, ou mesmo para criança. Olha, o que eu tento fazer é, primeiro, você quer ser um atleta? Ah, eu quero. Qual é o seu objetivo? Eu quero ganhar, por exemplo, um mundial. Então, o que que você precisa para ganhar um mundial? Né, eu conversando com o atleta, o que que você precisa para ganhar um mundial? Aí a criança, né, dentro da elaboração dela, dependendo, eu preciso estar ganhando, eles têm consciência, tá? Eu preciso estar ganhando, de repente, um estadual, depois do estadual eu preciso ganhar esse campeonato, para depois eu ganhar esse. Tá, ótimo. Então você sabe ali mais ou menos o caminho que você tem que fazer, tá? Mas o que que você precisa para ganhar o primeiro agora, básico? Às vezes eles não percebem nem que eles têm que treinar, por exemplo, todos os dias. Tem que treinar todos os dias. E tem que fazer aquela repetição. Ele tem um sonho, mas ele não tem o processo para chegar até o sonho. Não tem o processo para chegar até o sonho. Mas quando você bota esse atleta nessa realidade, ele muda e volta para essa Alguns realidade? sim, os outros não. E né? outros, quando enxergam essa realidade, falam assim, eu não tenho nada a ver com isso. Dificilmente eles têm, dificilmente, claramente, rapidinho, assim, com o passar do tempo, em terapia, eles vão se identificando. E às vezes eles começam a se questionar, mas será que é isso mesmo que eu quero? E aí você vai ver, de repente, isso é um sonho do pai, não é da criança. A criança, de repente, queria ser um médico, um advogado, ou de repente, no meio do caminho, Fábio, ele mudou. Não fez mais sentido. Ele começa, de repente, tendo um sonho de atleta, e às vezes com 14, 15, 16, às vezes até com 20 anos, fala, peraí, agora não faz mais sentido esse caminho para mim. E tá tudo bem. E aí ele começa a identificar uma nova área, investir uma nova área. Ele começa a identificar que não é aquilo que ele quer. E o pai, às vezes, se tem um sonho desse garoto ser aquilo, e quando ele muda, o pai não apoia. Em sua grande maioria, o pai leva um choque, né? Sim. Porque pensa que também é um sonho do pai. O pai também sonhou com essa criança, né? Os dois juntos, o pai, eu tô falando pai, mas a família sonhou ali com essa criança há anos e anos. Esse sonho, nossa, atleta de alta performance e tudo mais, e todo o ganho que vem. Porque existe o mito, né, do atleta herói, né? Sim. Do atleta super-herói, aquela coisa toda, né? Então vem esse sonho. Quando esse sonho começa a ser quebrado, e muitas vezes acontece quando esse sujeito atleta começa a não performar mais, começar a ficar desanimado. Será que isso é só... Não tem mais sentido para ele, ele não tem mais energia. Exatamente. Será que é só falta de motivação? Pode ser. Pode ser. O psicólogo tem uma capacidade para perceber que é, às vezes, uma falta de motivação. Está precisando ser relembrado, de repente, lá atrás, uma memória afetiva. Por que você escolheu isso? Poxa, eu queria tanto, fez tanto sentido para mim. Então, ali vai ser um motivador para ele. Opa, lembrei o porquê que eu escolhi ser atleta. E aí ele vai, você consegue buscar novamente essa motivação e consegue trabalhar esse desenvolvimento. E muitas vezes ele fala, não, fez sentido lá atrás, mas hoje eu não quero mais isso para mim. Porque cansa. Pensa numa criança, que nem eu estou explicando para você, que ele vem ali numa rotina, com uma disciplina, com um foco, com um esforço muito grande. Sem parar. Todo santo dia. Sim. E o atleta que ele tem uma mentalidade, por exemplo, de alta performance... por exemplo, às vezes tem uma que eu cuido, que chega final de semana, ela busca jogos para continuar ali, de certa forma, treinando. Além dela treinar a semana toda,
Chega nos finais de semana, ela fica buscando jogos de tanto que aquilo faz sentido para ela. Você acha que essa questão de enxergar esse futuro e trazer isso à tona, ela consegue se enxergar naquele pódio, ela consegue se enxergar de alta performance, ela traz essa realidade à tona? Porque eu vi alguns vídeos falando sobre isso, porque às vezes o cara está treinando, mas ele não consegue se enxergar ali, ele no pódio, ele como um campeão, né? Você acha que essa mentalização, essa materialização do futuro, ele começar a se sentir, começar a agir como se ele fosse um campeão, começar a ter atitudes de um campeão para aquela realidade chegar, isso funciona? Claro que funciona. Isso é um trabalho que a gente chama de visualização. Visualização. Né? Você faz, lembrar a palavra. Exatamente. Então, esse é um trabalho que o psicólogo, né, ele trabalha, ou um mentor, um coach motivacional também pode trabalhar. O que você faz? Você visualiza aquilo que você busca. Né? Então, por exemplo, no surf, você trabalha uma visualização, você vê que muitos atletas, antes de entrar em quadra, eles às vezes têm uma rotina, eles têm ali, vamos dizer... o alongamento dele ali... Um alongamento, uma conexão, Sempre, alguns oração, exatamente, futebol usa muito né, esse momento que eles estão ali juntos, eles fazem aquela oração. O que é ali? Ali você trabalhar a concentração, buscar o foco para aquele momento, tirar a sua mente, né, às vezes de problemas que você tem em casa, enfim, que todo ser humano tem, trazer você para aquele momento, focar e trabalhar o quê? Uma visualização. Nós vamos ganhar, vamos... Né, a ponto dele sentir aquela emoção de ser campeão. Sim. Me falam que quando sente a emoção é o momento que aquilo ali já entrou dentro dele e já consegue enxergar, não é isso? Cada pessoa tem ali a sua percepção, né? Mas, por exemplo, numa visualização, a pessoa de surf, por exemplo, a pessoa visualiza ondas, sabe? Chegando ali, a onda perfeita, encontrando a onda perfeita, sentindo o mar, a conexão com a natureza. Então, tudo isso faz parte. Cada atleta, com a sua modalidade específica, faz esse trabalho específico. Eu vou falar que até na minha área profissional, isso funciona. Eu descobri por esses dias, estudando sobre mentalização, sobre o inconsciente, né, o ponto zero, e eu descobri que a minha mente, o meu corpo é dominado pela minha mente, pelas minhas crenças limitantes passadas. Então eu tive uma família humilde, né, que o meu pai passava dia após dia pensando como ele ia pagar as contas. E meu pai, ele não tinha mais aquele sentimento, aquela sensação de enxergar o futuro dele, enxergar como ele seria lá na frente, como seria ter... Meu pai, a vida toda, ele comprou parcelado, né? Financiado, porque ele tinha já na cabeça dele que ele nunca conseguiria comprar aquilo ali à vista, né? Então, eu me pego hoje, e isso despertou de um tempo para cá que eu comecei a estudar isso, acordando de manhã, primeiro momento do meu dia, já pensando nas contas. Ao invés de mentalizar as tarefas que eu poderia fazer do meu processo para mudar essa situação, para alcançar meu objetivo. E olha, está sendo difícil mudar essa configuração na minha mente, porque eu consegui identificar a programação mental que dava ordem para o meu corpo para eu entrar no automático todo dia e viver um ciclo de sobrevivência. Eu estava somente sobrevivendo a essas situações que o meu pai sobreviveu, tudo, e eu nunca consegui romper nessa situação porque eu nunca consegui quebrar esse ciclo. Sim. Então essa mentalização eu acho importante, porque eu estou estudando isso e isso tenho aplicado diretamente na minha vida. Hoje eu estou conseguindo enxergar algumas situações a ponto da lágrima escorrer e eu sentir a emoção como se eu tivesse vivendo aquilo naquele dia. E eu tenho visto as coisas começar a mudar. Mas isso é uma reprogramação que é difícil, né? E eu tenho alcançado isso até por uma estratégia que a gente tem assistido dos vídeos, que o cara ensina a gente a fazer isso com a meditação. Você sentar, desligar de tudo, entrar no ponto zero e começar a se ver naquela situação. Como que você está ali?
Funciona isso para o atleta? Funciona, lógico que funciona. A meditação, né, que é o mindfulness, é uma das estratégias que você trabalha com um atleta, na verdade com qualquer pessoa, né? A meditação é algo que você é como se você limpasse um pouco os seus pensamentos. Né? Você chama de ponto zero, né? Mas é como você limpasse... É o termo que o vídeo lá usou lá. Então, né? É como se você limpasse, buscasse deixar a sua mente sem pensar em absolutamente nada. É super difícil para quem está começando. Depois, com a prática, você vai acostumando. Então, é como se você desse um descanso para a sua mente. Imagine você pegando que nem o seu corpo, você treina. Chega uma hora que você precisa descansar o seu corpo. A sua mente é igual.